Bom dia. Deslizamento de terra mata 2 jovens na zona norte de Manaus. Defesa Civil da Prefeitura atende famílias atingidas pelas chuvas que assolaram a cidade nesta sexta-feira. Governador eleito Amazonino Mendes diz que ainda não definiu seu secretariado. Loterias da Caixa. Lotomania e Lotofácil tem 3 ganhadores. A Quina acumulou. Neymar disputa o prêmio de melhor jogador do mundo com Messi e Cristiano Ronaldo. 2 jogos abrem a rodada deste fim de semana do Brasileirão, com destaque para Flamengo, que enfrenta o Avaí, o terror dos grandes. Governo federal libera mais de 12 bilhões do orçamento deste ano, afrouxando a meta fiscal. Nova denúncia quanto ao presidente Michel Temer deverá ser lida na próxima segunda-feira. Ex-presidiário executado a tiros no bairro da Redenção. Motociclista morre em choque entre motocicleta e carro na AM-070. O Jornal da Manhã está começando agora, 5:48. Previsão do tempo. E Manaus amanhece o sábado de tempo instável, sujeito a pancadas de chuva no decorrer do período. Céu nublado a parcialmente nublado, com temperatura na marca dos 26 graus no momento. A máxima de hoje, segundo o Climatempo, não deve ultrapassar os 32 graus, embora o IMET aumente essa projeção para 34 graus centígrados. É de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros, de acordo com o Instituto Climatempo. Já o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, reduz bastante esse montante e fala apenas de chuviscos ligeiros. A umidade relativa do ar está em 82%. A zona norte da cidade apresentava forte nebulosidade durante a madrugada. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está fechado para pousos e decolagens. 19 centímetros foi quando baixaram as águas do Rio Negro nas últimas 24 horas. Seu nível em relação ao mar está agora em 19,2 metros. Hoje é sábado, 23 de setembro de 2017. Dia de São Lino. Comemora-se também o Dia Nacional do Sorvete, o Dia da Mulher Bancária e o Dia do Técnico Industrial. Já se passaram 266 dias do ano e faltam agora 99 para acabar 2017. Datas e fatos. Registros da história. Em 1642 tinha início o primeiro curso de graduação da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O primeiro Banco do Brasil era liquidado por inadimplência em 1829. Roland Garros voa da França para a África em 7:53 em 1903. Nasci em 1930 o cantor, pianista e compositor americano Ray Charles. Nasci em 1943 o cantor espanhol Julio Iglesias. Em 1973 morria o poeta chileno Pablo Neruda. 5:50 em Manaus. O Jornal da Manhã começa a edição de hoje falando de emprego. O Cine Manaus da Cidade Nova vai selecionar na próxima segunda-feira 25 candidatos para 22 vagas de emprego em diversos segmentos e escolaridade. O processo ocorrerá das 7h30 às 11 horas na sede da Cidade Nova, na Avenida Max Teixeira, número 3551. Os candidatos devem levar RG, CPF, carteira de trabalho, PIS, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, certificado de reservista para homens. As vagas são para ajudante de serralheiro, 5 para auxiliar de pessoal, 1 consultor de vendas de plano de saúde, 4 consultor veterinário, 1 empregado doméstico nos serviços gerais, 1 mecânico de autos, 3 operador de empilhadeira elétrica e 2 e serralheiro 5. Agora 5:51 em Manaus, vamos às ruas da cidade com a nossa unidade externa. Bom dia, Alberto Peregrini. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Eduardo, nós já estamos no nosso giro pelos pronto-socorros da cidade, já estamos aí acompanhando as ocorrências. Pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação considerada bem tranquila durante toda a noite e madrugada. Já passamos no pronto-socorro João Lúcio, onde a movimentação foi considerada também tranquila, Eduardo. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e uma outra pessoa agora há pouco também deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Estamos chegando nesse momento no pronto-socorro Platão Araújo. Aqui nós acompanhamos também que a movimentação tranquila, e nos chama a atenção aqui, Eduardo, uma ação social aqui, a ação social Amigos do Batata, que distribui aí lanche, distribui aí o cafezinho aí pra moçada que tá no pronto-socorro, vem até paciente aqui fora comer um pouco, todo mundo que tá por aqui acompanha, como acompanhante também, come essa distribuição de lanche. Por que tomou essa iniciativa, Batata? Bom dia. Bom dia, deixa eu falar pra você, nós formamos um grupo de amigos, entendeu? E com esses amigos aqui é solidário, amigo do Batata, e nós estamos aqui segunda, quinta e sexta,
pode vir aqui que nós estamos de prontidão para ajudar a categoria não, de todos os hospitais que puder, né, Pelegrini, porque são parceiros. Tá bom, então tá aí o lanche distribuído, muita gente chega, viu? É uma ação realmente muito importante, solidária, realmente, que as pessoas chegam e merendam, né? Comem aqui à vontade, tomam aquele cafezinho, tem pãozinho aí com queijo, presunto, o negócio tá bonito por aqui, Eduardo. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações dentro do nosso noticiário policial. Tivemos aí, Eduardo, uma noite, como você já abriu manchete muito bem, com uma morte por acidente de trânsito na região da M070, 2 homens em uma moto, o carro bateu na moto e uma pessoa morreu. Outra pessoa também foi executada no bairro da Redenção. Daqui a pouquinho todos os detalhes dentro do nosso noticiário policial no Jornal da Manhã, Eduardo. Ô Peregrini, parabéns aí pro Batata pela iniciativa. Eu queria conversar com você o seguinte, já fizemos os destaques do boletim policial, do trânsito, dos prontos-socorros. Ainda há pouco, quando nós nos dirigimos aqui para a redação do Jornal da Manhã, nós verificamos aí na zona norte da cidade uma forte nebulosidade. Você lembra? Você sabe o que significa cerração, Peregrini? Não, Eduardo, o que é? Não é do seu tempo, né? Não é do meu tempo, não. Aqui agora já chamam de, como fala o Paulo Guerra, uma névoa seca. Névoa seca, é exatamente o que está acontecendo aí na zona norte da cidade, muito baixa a cerração, a névoa seca, como diz como muito bem diz o Paulo Guerra. E nós conversávamos com o pessoal do aeroporto, do Internacional Eduardo Gomes, e eles diziam que o aeroporto está fechado para pousos e decolagens em função da forte nebulosidade aí na zona norte da cidade, no momento em que nós vimos por volta das 3:30, 4 horas. Ainda está assim aí na zona norte, Peregrini? Ainda, Eduardo, eu lembro que ainda há pouco, antes de começarmos o nosso noticioso, nós conversávamos, né, na nossa primeira reunião de pauta, eu, o Eduardo, o Edson, e o Eduardo me recomendava para ver essa questão. Ainda permanece, Eduardo, ainda persiste essa névoa seca em toda a zona norte da cidade, e é bom que se diga também na zona leste, Eduardo. É muito perigoso para quem está dirigindo, já começa a clarear um pouquinho, mas ainda existe sim, ainda tem que ter muita prudência, principalmente para quem está dirigindo. Uma névoa seca, para quem teve a oportunidade de acordar cedo, como nós, Eduardo, a gente pôde ver isso aí, uma coisa bem atípica, bem diferente nesse começo de manhã. Tá bom, Peregrini, cuidado então os motoristas aí com a cerração, e muito obrigado por essa sua primeira participação. Daqui a pouco a gente volta, Eduardo Silva, com essas e outras informações. Nós continuamos aí nas ruas da cidade, dirigindo a nossa unidade externa também com muito cuidado, e daqui a pouquinho voltaremos, se Deus quiser. 5:55 em Manaus. Na reta final dos preparativos para o 6º Festival Amazonas de Música, foi realizado sorteiramente ontem no Centro Cultural Palácio da Justiça para definição da ordem de apresentação das músicas concorrentes nas 2 noites de eliminatórias do festival. O sorteio foi conduzido pela Coordenação Geral do Festival por meio da Secretaria de Estado de Cultura, com a participação de representantes do Sindicato dos Músicos Profissionais do Amazonas, o Sindimam. Quem abre a primeira noite do festival na quarta-feira é a música Natureza, composta e interpretada por Lilian Mendonça, e quem encerra é a viola e o violeiro de Salomão Rossi e Zé Alexandre. Já na quinta-feira, a primeira música da eliminatória é Manaus, Menina dos Olhos Meus, de Kleber Fava, e a última é Novo Sol, de Roberto Samantini. Ao todo, 30 composições foram escolhidas pela comissão curadora do festival, sendo 15 músicas em cada eliminatória. A grande final será na próxima sexta-feira, dia 29. Tão legal quanto ganhar presente é dar para quem precisa, e melhor ainda, quando é um brinquedo que também traz alegria e diversão. É com esse tema que a campanha Entre Nessa Brincadeira chega à sua 6ª edição, incentivando as crianças de todas as idades que doem brinquedos em boas condições para serem encaminhados às ONGs que trabalham com o público infantil de baixa renda. Neste ano, a campanha capitaneada pelo xerife Woody e os seus amigos de Toy Story da Disney Pixar estará presente em 30 shoppings da rede BR Mall. Em Manaus, os brinquedos para doação podem ser entregues até o dia 12 de outubro no stand montado no próxima loja CIA, no primeiro piso do Amazonas Shopping. Quem doar ganha um broche da Disney colecionável. O brinde será entregue enquanto durarem os estoques. No dia em que se comemora o Dia Nacional do Paratleta, ontem uma notícia especial.
A medalhista de bronze dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Laiana Batista, recebeu a convocação para integrar a delegação brasileira, que vai disputar o pré-mundial de paravôlei Pan América, que acontece de 24 a 30 de outubro na cidade de Montreal, no Canadá. A chamada aproxima a amazonense de mais uma Paralimpíada, que desta vez acontecerá em Tóquio em 2020. Com apoio do governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer, SEGEL, a paratleta foi para São Paulo em março deste ano para compor a temporada de treinos no SESI São Paulo, visando o Ciclo Nacional e Internacional 2017. Surgida nos anos 1960, a performance arte reúne em uma só expressão todas as já conhecidas vertentes artísticas, como o teatro, a música, a dança e as artes plásticas. A performance arte também integra a programação do Circuito de Artes Visuais, projeto do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Cultura, que começou no dia 1º de setembro e vai até o dia 1º de outubro. Neste sábado, a partir das 18h30, Caroline e Caio Felipe Muniz apresentam a performance Corpos Líquidos. A programação do circuito continua com exibições na Galeria do Largo, Casa das Artes, Centro Cultural Palácio da Justiça e Museu Casa Eduardo Ribeiro, na Rua José Clemente 322. E quem passar pela Rua 10 de Julho poderá apreciar a arte em grafite nos tapumes da Santa Casa de Misericórdia. A indígena da etnia Cambena e egressa do Programa de Pedagogia Intercultural Indígena PROIND da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Eronilde Fermi, será agraciada na homenagem ao professor Newton Bueno Fischer de Educação em Direitos Humanos. O evento será realizado no próximo dia 3 de outubro em São Luís, no Maranhão. A iniciativa visa reconhecer a trajetória e a atuação de professores e professoras de escolas públicas e educadores populares com relevante papel na educação e direitos humanos. Eronilde é professora de ensino fundamental da escola Lambema Cana Iquá, da comunidade São Tomás, zona rural do município de São Paulo, de Olivença, a 1.235 quilômetros de Manaus. Para a professora receber a homenagem será o reconhecimento dos trabalhos desenvolvidos na comunidade indígena, além de promover a visibilidade do trabalho em prol de uma educação diferenciada para os indígenas. 6h04 em Manaus. Lançado em Iranduba o projeto de coleta seletiva de materiais recicláveis nas escolas. O município pretende ser modelo para o estado no tratamento de resíduos sólidos. Quem tem os detalhes é J. Rai. Até janeiro deste ano, a lixeira existente há mais de 2 décadas nas proximidades da estrada de Janauari, zona rural de Iranduba, exalava um mau cheiro insuportável e era coberta por nuvens de moscas e urubus. A prefeitura transformou o local num aterro controlado. Os catadores fizeram um jardim e estão plantando espécies frutíferas na área. Segundo o secretário municipal de infraestrutura, Francisco Nilo, a determinação do prefeito Francisco Gomes é que seja desenvolvido um projeto de aterro sanitário de padrão internacional. O padrão que hoje já tem a Europa, tem algumas cidades em São Paulo, era desde 2014 que era para já ter saído desse tipo de lixão. Mas se você for ver, nenhum município, inclusive Manaus, não se adequou ainda. Então, nós estamos saindo aqui na frente, nós vamos nos empenhar ao máximo. Acredito eu que até o final do governo do Chico, a gente vai estar com isso implantado já. E quem sabe Iranduba seja modelo para o estado todo. Em cerimônia realizada na manhã de ontem no auditório da prefeitura, foi lançado o projeto de coleta seletiva de materiais recicláveis nas escolas, que além de outros benefícios terá finalidade social, como explica o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Raimundo Monteiro. Então, as escolas vão ser um ponto de coleta para que nós possamos pegar esses materiais recicláveis e transformar em benefício para os catadores aqui de Iranduba. Dona Maria Coimbra, que trabalha há 25 anos na lixeira e hoje preside a Associação de Catadores Nova Esperança, registra avanços no setor. Primeiro foram só a minha família mesmo. Agora já tem mais outras famílias que a gente ampliou lá dentro do aterro sanitário. O setor de terra já arrumou um pedaço lá para a gente fazer a triagem do material reciclável.
A coleta seletiva de materiais recicláveis nas escolas vai ser desenvolvida conjuntamente pelo poder público e a sociedade civil. O padre Alcimar Araújo, líder da Igreja Católica aqui na cidade, elogiou o projeto, cuja elaboração teve efetiva participação da paróquia. Nós tomamos uma iniciativa no passado de criar um grupo que pensasse isso, e foi a partir disso que nós então procuramos a prefeitura e os catadores para, juntos numa parceria, a gente poder tomar iniciativas que pudessem ajudar os catadores, ajudar o município e a prefeitura também no seu trabalho. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. 6h07 em Ibarão. Moradores das comunidades São Sebastião, Terra Santa e Remais do Maranhão e do Canastra, localizadas em Presidente Figueiredo, voltaram a ter ontem atendimento básico de saúde. Após 3 anos com atividades paralisadas por falta de água, o posto de saúde São José, situado no quilômetro 137 da BR-174, foi reativado pela Secretaria Municipal de Saúde. Com a reativação da unidade considerada mais antiga do município, serão oferecidos atendimento clínico, serviço de enfermagem, tratamento de imunização pré-natal e preventivo, além de um programa de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças. Na reforma feita, equipamentos sem condições de uso foram substituídos por novos materiais de trabalho. Para comemorar o encerramento da Semana Nacional do Trânsito, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, realizam na próxima segunda-feira, dia 25, no Centro Municipal de Educação, o CEMEI Maria Clara Machado, em Petrópolis, na Zona Sul, o Dia D do Trânsito. A ação vai ocorrer em unidades de ensino de todas as zonas da cidade e vai encerrar as atividades de orientação aos alunos na rede municipal de educação e que teve início na última segunda-feira. Ao todo, 11.522 itens de doação foram arrecadados durante a gincana solidária da Prefeitura de Manaus, que foram entregues amanhã desta sexta-feira aos internos da Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas. A gincana faz parte da Semana Municipal de Valorização do Estagiário, realizada anualmente em agosto em comemoração ao Dia do Estagiário, celebrado no dia 18 deste mês. As doações visam suprir a necessidade dos internos da Fundação. A Secretaria Municipal de Saúde Sensa, por meio da gerência da Rede de Atenção Psicossocial do município, realizará na próxima segunda-feira, 25 de setembro, 8h30, no auditório do Parque do Idoso, uma série de palestras sobre suicídio dentro da programação do Setembro Amarelo para 150 servidores da área de saúde, educação e assistência social da Prefeitura de Manaus, além de servidores da Secretaria de Estado de Saúde, Suzano. Dentro dos temas centrais que serão tratados nas palestras estão os dados atuais de pesquisas realizadas sobre o tema da realidade local, a identificação dos sintomas e possíveis encaminhamentos. No mês de setembro, escolhido por entidades como Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, para sensibilizar a sociedade sobre a necessidade de encarar o suicídio como um problema de saúde pública, a Prefeitura de Manaus vem reforçando os cuidados com pacientes atendidos nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, que integram a rede de atenção gerenciada pela Secretaria Municipal de Saúde, Sensa. Estudos apontam que, invariavelmente, os suicidas estão passando por uma doença mental que altera, de forma radical, a sua percepção da realidade e interfere em seu livre arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento, o desejo de se matar desaparece. O primeiro navio da temporada de cruzeiros 2017-2018 atracou ontem no Porto de Manaus, trazendo 800 turistas, a maioria de nacionalidade francesa. A chegada do Astoria, embarcação da Cruise and Maritime Voyage, abre uma programação de entrada de navios internacionais no estado que se estende até maio do ano que vem. Ao todo, são esperados mais de 21 mil turistas estrangeiros que visitarão a cidade neste período, em uma programação que dura em média um pernoite. A perspectiva da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, é de que os turistas dos cruzeiros deixem cerca de 40 milhões de reais no mercado. Manaus, 6h11. Cumprindo as exigências burocráticas para a liberação dos recursos já provisionados no Tesouro Nacional das obras de revitalização do Distrito Industrial,
O prefeito Arthur Virgílio Neto e o vice-prefeito Marcos Rota assinaram ontem o termo aditivo referente ao prazo de entrega do projeto executivo, já em fase final de elaboração pela Prefeitura de Manaus. Eles foram recebidos na sede da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, no Distrito Industrial Zona Sul, pelo Superintendente Apio Tolentino. O prefeito destacou que faltam apenas alguns ajustes das equipes técnicas para a conclusão do documento que irá nortear todo o cronograma de execução das obras de revitalização do distrito. Nós assinamos hoje um documento muito relevante, que é um documento que garante mais um passo que foi dado já na direção de chegarmos aos recursos, 150 milhões de reais, que estão provisionados no Tesouro Nacional, já reservados para isso, para fazermos a repaginação, transformarmos o distrito industrial num cartão de visitas, que hoje, como está, causa até má impressão ao investidor. Então, estamos tomando os cuidados jurídicos e estamos tomando os cuidados técnicos por parte da Prefeitura e por parte da Suframa. E brevemente esperamos poder lançar a licitação desta obra. Nós que já temos a decisão sobre quem elabora o projeto executivo. Enfim, estamos com uma pressa cautelosa, fazendo aquilo que é necessário fazer para vencermos o emaranhado dos papéis e chegarmos a obras. 6h13 em Manaus. A gente não vai entrar no estado como um vendaval. Nada na vida é extremo. Com esta frase, o governador eleito Amazonino Média do PDT informou aos jornalistas como irá reconstruir o Amazonas ao assumir o Palácio do Governo no próximo mês. Durante coletiva de imprensa realizada na sede do escritório do governador eleito no bairro Dom Pedro, Zona Oeste, Centro-Oeste, Amazonino Mendes respondeu a diversos assuntos, como por exemplo, sobre as condições em que receberá o executivo estadual. O governador ressaltou que ainda está recebendo os dados da comissão de transição e se surpreendeu com o número de órgãos na estrutura do governo. Perguntado se já teria os nomes dos secretários, Amazonino informou que ainda não definiu o secretariado e avisou que não sofrerá pressão política para a composição de seu governo. É uma tarefa espinhosa, difícil, de muita responsabilidade. Minha equipe de transição faz um trabalho absolutamente técnico, nada político, disse ele. A Prefeitura de Manaus deslocou sua estrutura para atender às ocorrências de chuva nesta sexta-feira, 22 de setembro. Foram 4 registros pela Central 199. Em um dos chamados, 2 jovens morreram soterrados após o deslizamento de um barranco no Nossa Senhora de Fátima 2, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Na área ainda permanece, além da Defesa Civil Municipal, equipe das Secretarias Municipais da Mulher, Assistência Social, Direitos Humanos e de Infraestrutura. Durante a forte chuva de aproximadamente 29 milímetros, houve tombamento de árvore no bairro Cidade de Deus, risco de desabamento de casa no Jorge Teixeira, desabamento de muro no Terra Nova e o soterramento na rua Japurazinho, no Nossa Senhora de Fátima 2, onde morreram os irmãos Sara Barros de Souza, de 18 anos, e Ismael Barros de Souza, de 17 anos. Ao ser informado da ocorrência, o prefeito Arthur Virgílio Neto determinou que as equipes fossem imediatamente deslocadas para a área. Ele ressaltou que, como cidadão, como prefeito e pai, se solidariza com a dona Edmara Rodrigues Barros, mãe que sobreviveu ao acidente, mas que precisará de muita força para viver após tão dolorosa perda. Os familiares das vítimas foram acompanhados pelos assistentes sociais e psicólogos da SEMASD. Os pais das vítimas foram encaminhados até o Instituto Médico Legal IML para viabilizar a documentação dos 2 jovens. A mãe também foi levada até o pronto-socorro Platão Araújo para atendimento médico. Os serviços do SOS Funeral foram colocados à disposição da família, que também está inserida no auxílio aluguel, recebendo um valor mensal de R$300. Segundo o secretário executivo da Defesa Civil, Cláudio Belém, a área já foi liberada pelo Corpo de Bombeiros, que finalizou o resgate das vítimas e agora será avaliada. Deslocamos nossa equipe aqui para o local, onde o bombeiro já estava aqui tentando fazer o resgate dos membros da família. Estamos aguardando agora para a gente poder fazer uma avaliação da vulnerabilidade da encosta, para que a gente possa fazer uma avaliação se terá que tirar outras residências daqui do local ou não. 6h16 em Manaus. O Amazonas abriu 1.357 vagas de trabalho com carteira assinada em agosto deste ano, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. No mês passado foram registradas 11.031 contratações e 9.674 demissões de trabalhadores com carteira assinada. A diferença entre os 2 números é o saldo positivo de 1.357 vagas. O aumento foi de 0,34%. Um feirão de negociação de dívidas de conta de energia
Energia teve seu prazo estendido até o dia 6 de outubro. Podem participar do feirão os clientes residenciais, comerciais, industriais e rurais. O cliente também pode parcelar seus débitos por meio da central de atendimento 0800 701 3001 com as mesmas condições do atendimento presencial. É necessário apenas que o titular da conta tenha em mãos a fatura de energia, identidade e CPF para facilitar e agilizar o atendimento e confirmação de alguns dados solicitados. Em alusão ao Dia do Idoso comemorado no dia 1º de outubro, o Centro de Atenção Integral à Melhor Idade, os CAIMs de Manaus, prepara uma semana inteira de atividades socioeducativas, recreativas e lúdicas para os usuários e colaboradores das unidades. No CAIM Paulo Lima haverá palestras sobre assuntos como saúde bucal, preparo e degustação de chás de ervas medicinais, autoestima do idoso, importância da dança para a saúde, além de apresentações de dança. E já que o assunto é saúde, na próxima segunda-feira, dia 25 às 9 horas, no auditório do Pronto Socorro João Lúcio Pereira Machado, diretor da unidade Edson Ramos, irá apresentar um balanço dos resultados alcançados na unidade nos seus 19 anos de funcionamento. O Pronto Socorro é vinculado à Secretaria de Estado de Saúde Suzan e integra a rede estadual de urgência e emergência, sendo a unidade de referência no atendimento de neurocirurgia e politrauma no estado do Amazonas. O governo do estado lança no próximo dia 25 de setembro o projeto Minha Primeira Identidade, coordenado pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica, vinculado à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O projeto conta com apoio financeiro do Fundo de Promoção Social, que repassou R$180 mil para as ações da primeira fase. O lançamento acontecerá na Escola Aldeia do Conhecimento Professor Ruth Prestes Gonçalves, localizada na Avenida Noel Nútil, Cidade Nova, a partir das 9 horas. No local, cerca de 600 cédulas de identificação serão emitidas aos alunos finalistas do Educandário. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas participará hoje da programação do Dia da Responsabilidade Social, evento realizado pela Faculdade Mata Falcão. Por meio do programa Defensoria Itinerante, a DPAM participará oferecendo à população assistência jurídica gratuita voltada para a área de família e de registros públicos, além de orientações e encaminhamentos referentes à área de sucessões. O atendimento será realizado na faculdade, na Rua Natal, número 300, bairro de Adrianópolis. Após formar 360 agentes de controle social desde 2015 somente na capital, o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCAM, leva o programa de formação de agente de controle social Profac para município do interior do estado. Nesta primeira fase, o programa será realizado nos municípios de Presidente Figueiredo e Manacapuru. Em janeiro de 2018 serão definidos os novos municípios que participarão da formação. Seguindo os padrões internacionais dos órgãos de controle, as fiscalizações a serem realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado a partir de 2018 serão padronizadas pelo Manual de Auditoria e Regularidade, recém-aprovado pelo Colegiado da Corte de Contas Amazonense. Com os novos procedimentos, o TCAM se alinha aos demais tribunais de contas do país por meio das normas de auditoria governamental, das normas brasileiras de auditoria do setor público e das normas de Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores. O manual diminuirá custos financeiros e dará maior transparência aos procedimentos das auditorias para fiscalização e controle das atividades. Manaus, 6h20. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual Cabo Maciel, volta a reiterar pedido ao presidente da República, Michel Temer, solicitando autorização em caráter excepcional para que a 16ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede no município de Tefé, exerça o patrulhamento na região do Médio Solimões no combate aos crimes transfronteiriços e ao tráfico internacional de drogas. De acordo com Cabo Maciel, a região do Médio Solimões do Amazonas é utilizada como rota para o tráfico internacional de drogas. O Ministério Público Federal no Amazonas esclarece que não expediu determinação no sentido de criar taxa anual de inspeção de licenciamento ambiental de veículos. O órgão sequer recomendou qualquer providência dessa natureza. Na realidade, segundo a nota expedida, o Ministério Público Federal requisitou informações ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas no sentido de apurar se o órgão possuía planejamento, aqui no estado do Amazonas, para fiscalizar a utilização por veículos pesados fabricados após 2012.
ou dos devidos controles antipoluição necessários para a redução de emissões de gases tóxicos, medida prevista no Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. O diretor-presidente do DETRAN-AM, João Leonel de Brito Feitosa, não respondeu ao pedido de informações. Depois disso, a mesma requisição foi reiterada por 3 ocasiões. Após serem frustradas as tentativas, o MPF requereu notificação judicial do diretor-presidente do DETRAN-AM, que, mesmo após notificado via justiça para prestar as informações, não apresentou resposta. O Ministério Público Federal instaurou o procedimento de apuração de possível conduta ilegal de João Leonel de Brito Feitosa, no sentido de não responder às requisições do Ministério Público Federal, sendo ordenada a notificação do denunciado para se manifestar acerca dos fatos apurados. Mais uma vez, o diretor-presidente não se pronunciou. O inquérito civil instaurado para apurar a não utilização por veículos automotores, especificamente caminhões, dos devidos controles antipoluição, segue em tramitação. O procedimento do MPF não trata de veículos de passeio, não havendo, portanto, qualquer relação de eventual cobrança adicional de taxas instituída pelo DETRAN-AM para essa classe de veículos, com a investigação em andamento nesta instituição. O diretor-presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-AM, por sua vez, Leonel Feitosa, esclarece, bem da reposição da verdade, que em nenhum momento disse que a cobrança da taxa de inspeção veicular ambiental implantada no estado no último dia 20 de setembro seja uma determinação do Ministério Público Federal. Leonel reitera que as afirmações feitas por ele e que espelham a verdade dos fatos foi que, desde 2015, vem sendo cobrado pelo MPF para cumprir com as determinações legais em relação ao controle da poluição ambiental veicular no estado do Amazonas. Em nenhum momento disse que o Ministério Público Federal determinou a cobrança, mas que vinha exigindo que o DETRAN cumprisse com a legislação que exige o controle da emissão de gases poluentes pelos veículos, afirma Feitosa. Leonel Feitosa esclarece ainda que, embora as cobranças feitas pelo MPF fossem mais contundentes em relação aos veículos pesados, o DETRAN-AM não poderia cumprir apenas parte da legislação, deixando de fora o restante da frota, conforme está previsto na Lei 13.281, de 4 de maio de 2016, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, no artigo 104, parágrafos 6 e 7. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva, Edson Melo, ouvinte do Jornal da Manhã, muito bom dia, Eduardo. Aquela serração que nós comentávamos ainda há pouco na abertura do jornal, névoa seca também chamada, Eduardo, não diminuiu não, eu acredito até que aumentou. Rapaz, tá muito difícil dirigir pelas ruas da zona norte e leste da cidade, Eduardo. Então vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Pronto socorro, 28 de agosto. Um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. Uma outra pessoa deu entrada vítima de paulada na cabeça. Aconteceu no bairro da Cachoeirinha. O homem levou uma paulada, não sabe dizer de quem foi que deu-lhe. Sabe-se apenas que ele deu entrada no pronto-socorro com a cabeça rachada. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Também no pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de uma tesourada no braço. Ele foi agredido pelo próprio namorado. Esse negócio tá ficando moderno demais. Ele acabou levando uma tesourada do namorado enciumado. Era a Ivana e o Nonato da Zona Leste que brigavam por ciúme. Um namorado com ciúme do outro namorado. Os dois namoravam há muito tempo e agora uma tesoura cortou o enlace do casal. Pronto socorro Platão Araújo, movimentação intensa durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trabalho e machucou os 2 braços. Uma outra pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Um homem deu uma entrada vítima de facadas pelo corpo. As informações dão conta de que o crime aconteceu na área do bairro Jorge Teixeira. E um outro homem levou uma violenta facada na barriga.
Tudo aconteceu em uma briga de bar. As informações dão conta de que os homens estavam bebendo. Na vitrola estava tocando o sucesso de Guto Lima. O melhor cantor do Amazonas era quem estava tocando lá o CD do Guto, animando a festa. De repente, dois homens se desentenderam e um puxou uma faca. Alguém ainda gritou: olha a faca, Salles! Olha a faca, Salles! O Salles não olhou e recebeu uma violenta facada na barriga. O homem que deu-lhe a facada em seu desafeto é um homem da cabeça branca que anda sempre com o pescoço para baixo, perigosíssimo, com uma faca na mão. O fato aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Era a noite de ontem. Se alguém me contasse, ninguém ia acreditar. Eu não ia acreditar se alguém me contasse. Eu não ia acreditar que o Jefferson Rios da Silva, de 22 anos, lembra dele? Ele no último dia 16, nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã que ele, com ciúme da namorada, entrou na casa dela, ferveu uma panela com água e ela estava dormindo. De repente, ele a acordou, puxando-a pelos cabelos e jogou uma panela de água quente no rosto da jovem de 20 anos de idade. Ela veio ser tratada no pronto-socorro 28 de agosto, naquele momento em estado grave, e o pilantra, o bandido, o covarde, o ciumento, o que tem síndrome de corno, acabou fugindo. Logo depois, uns dias depois, ele se entregou à polícia na companhia do advogado. Foi ouvido e liberado. Daí, sabe o que ele fez? Ele fugiu para São Paulo. A família da vítima teve que fazer o papel da polícia em busca do paradeiro do suspeito. Depois que ele teve a prisão decretada no último dia 19, a família ficou aí procurando ele, o pai da vítima, um técnico agrícola de 39 anos. As buscas continuaram. E na tarde de ontem, o pai e um amigo da vítima foram até o Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, e descobriram que o pilantrão, que o Jefferson Rios da Silva havia embarcado na madrugada para São Paulo, né? Ele conseguiu fugir para São Paulo. E a polícia foi, aliás, a família foi até o posto policial da Polícia Civil e os investigadores não sabiam da situação. Foram até o guichê de passagem e descobriram que ele havia comprado um bilhete e afirmou que conseguiram descobrir que ele havia viajado, embarcado para São Paulo para o aeroporto de Guarulhos e desembarcou às 11 horas da manhã. Ele passou pela Polícia Federal, ele passou pela Polícia Civil, o bandidão enganou todo mundo e foi embora para São Paulo. O cara foi preso, não podia se afastar e passa no aeroporto como cidadão comum, como qualquer, e ninguém prende, ninguém fiscaliza. Tá uma festa no aeroporto Eduardo Gomes, passou todo mundo, o cara comete crime e viaja tranquilamente lá no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Eduardo Silva e ouvintes da Difusora, foi com muita comoção ontem lá em um bairro da zona leste da cidade, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2, que aconteceu uma verdadeira tragédia na manhã de ontem. Os irmãos Sara Barros, de 19 anos, e o Ismael Barros, de 17 anos, morreram soterrados em um deslizamento de terra na rua Japurazinho, no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. Ao todo, 5 pessoas estavam na casa no momento do acidente. A Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Manaus agiu rapidamente, bem como demais órgãos estiveram lá. A Prefeitura chegou rapidamente, chegando primeiro na situação e fazendo o que tinha que fazer, salvando outras pessoas e contendo, né, o sofrimento das pessoas lá que perderam os seus parentes nesse acidente terrível, nessa verdadeira tragédia acontecida ontem no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. Dando continuidade às notícias do Instituto Médico Legal, Eduardo Silva e ouvintes da Difusora, um homem foi barbaramente assassinado no bairro da Redenção e tudo aconteceu assim.
A vítima chegou em uma loja de colocar em filme, parou o carro e lá ficava aguardando terminar o serviço no carro dele. Quando apareceram 2 homens, um deles armado, e disparou 6 tiros na cabeça da vítima, que acabou morrendo na hora. O homem que morreu já havia ele acusado de cometer um homicídio há 1 ano atrás, e com certeza a polícia já está trabalhando com essa hipótese aí de vingança ou de acerto de contas. As investigações ainda estão em curso, mas no primeiro momento aponta-se para essa versão aí, quem sabe, de um acerto de contas. Morte no asfalto. Um gravíssimo acidente de trânsito aconteceu no quilômetro 33 da M010, da M070, a famosa Manuel Urbano. Aconteceu por volta de 23 horas de ontem, quando uma colisão entre um carro e uma moto resultou na morte do motoqueiro, um homem até o momento não identificado. O Departamento de Perícia Técnica Científica esteve no local e realizou os primeiros procedimentos de perícia. Os profissionais do Instituto Médico Legal também estiveram no local e fizeram a remoção do corpo, que o corpo dessa vítima continua, inclusive, no Instituto Médico Legal, em uma das gavetas geladas do IML. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 82 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da tranquila noite madrugada na cidade. E a reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h37 em Manaus. Loteria. E vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1799. 20 acertos, 3 apostas ganhadoras, cada um recebe R$697.982,79. Os ganhadores são de Brasília, Aracaju, no Sergipe, Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Com 19 acertos, 4 apostas ganhadoras, prêmio R$61.762,38. As dezenas sorteadas no concurso 1799 da Lotomania foram estas: 02, 10, 16, 26, 32, 41, 49, 54, 57, 59, 61, 66, 70, 77, 78, 81, 91, 94, 95 e 98. O assunto agora é quina, concurso de número 4.488. Apenas uma aposta ganhadora de Ouro Preto, Minas Gerais, e leva sozinho 5 milhões, já que estava acumulado R$5.852.081,71. As dezenas da quina, concurso 4.488, foram estas: 09, 25, 66, 76, 80. O assunto agora é Loto Fácil, concurso 1563. 15 acertos, 3 apostas ganhadoras, cada uma recebe R$661.969 e mais 53 centavos. Os ganhadores são de Monte Aprazível, São Paulo, São José do Rio Preto, também em São Paulo, e São Paulo capital. E as dezenas sorteadas foram estas: 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23. Vamos repetir: Loto Fácil, concurso 1563, dezenas 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22 e 23. 6h39 em Manaus. Esportes.
Neymar mais uma vez vai concorrer com Cristiano Ronaldo e Messi ao prêmio de melhor jogador do mundo. Assim como aconteceu há 2 anos, em 2015, o craque brasileiro é o intruso da vez entre os 2 grandes astros desta geração na disputa pela principal premiação do futebol. O lateral esquerdo Alexandro da Juventus da Itália foi convocado pelo técnico Tite para os últimos jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia, informou a Confederação Brasileira de Futebol nesta sexta-feira. Ele ocupará a vaga de Marcelo do Real Madrid, que foi cortado por motivo de lesão muscular. Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude 0, Boa Esporte Clube 0. Londrina 1, Santa Cruz também 1. Luverdense 0, Oeste 0. A rodada da Série B prossegue hoje com estes jogos. Às 15h30, Figueirense e ABC. Goiás e Paysandu. CRB e Criciúma. Náutico Internacional. Às 18h jogam Ceará e Brasil de Pelotas. Os jogos da Série C. 15h30, Sampaio Correia e Volta Redonda. 19h, Tupi e Fortaleza. A Série A do Brasileirão. Às 18h jogam Flamengo e Avaí. Às 20h, Santos e Atlético Paranaense. Últimas notícias. O dólar fechou em queda sobre o real ontem, aliado ao movimento no exterior. No entanto, a moeda dos Estados Unidos terminou a semana em alta em relação ao real. A moeda norte-americana caiu 0,53% a R$3,1276 na venda. Na semana, o avanço foi de 0,41%. O Ibovespa perdeu 0,28% a 75.389 pontos. Na semana, o recuo foi de 0,48%. Os Ministérios da Fazenda e do Planejamento anunciaram nesta quinta-feira um descontingenciamento de 12,824 bilhões de reais no orçamento deste ano, caminho aberto pelo afrouxamento da meta fiscal. Com isso, o contingenciamento total do ano foi reduzido para 32,1 bilhões de reais para garantir o cumprimento da meta de déficit primário de 159 bilhões de reais para o governo estadual, para o governo central, o Tesouro, Banco Central e Previdência, alvo que foi aprovado pelo Congresso Nacional no fim do mês de agosto, ante meta anterior de 139 bilhões de reais. A taxa de inadimplência com cheques no Brasil em agosto foi a menor para o mês nos últimos 7 anos, totalizando 1,82% do total compensado, informou ontem a empresa de análise de informações de crédito Serasa Experian. Ao todo, agosto teve 768.271 cheques sem fundos, ante 42.243.134 compensados no país. De 2007 a 2015, o salário mensal dos empregados do setor de serviços passou de R$1.657 para R$1.911 em valores corrigidos pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, um aumento de 15,32%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. 6h45 em Manaus. A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução das investigações e organização criminosa deve ser lida no plenário da Câmara dos Deputados na próxima segunda-feira. A leitura da denúncia é requisito necessário para a notificação do presidente, momento a partir do qual passará a contar o prazo para a apresentação da defesa à Comissão de Constituição e Justiça. O advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira anunciou ontem a decisão de renunciar à defesa de Michel Temer na segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente da República. Foi Mariz quem conduziu a defesa de Temer na primeira denúncia feita pela PGR e rejeitada pelo Congresso em 2 de agosto deste ano. O afastamento do advogado deve-se ao fato de ele ter defendido no passado o doleiro Lúcio Funaro, um dos delatores citados na nova denúncia, o que configuraria conflito ético. Mariz continuará trabalhando para o presidente em outros casos. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal negou ontem pedido de habeas corpus feito pela defesa dos irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JF, holding que controla a JBS, informou a corte. Wesley e Joesley foram presos preventivamente na semana passada em operação da Polícia Federal, acusados de usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Segundo a Polícia Federal, os irmãos Batista se aproveitaram da divulgação iminente do acordo de delação premiada que firmaram com a Procuradoria-Geral da República
para atuar no mercado. O presidente Michel Temer afirmou ter a convicção de que os parlamentares vão submeter a nova denúncia contra ele a critérios técnicos e legais e que uma análise crítica e desapaixonada provará os abusos dos que conspiram contra a presidência da República e o Brasil, em vídeo divulgado nesta sexta-feira nas redes sociais. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Operações em apoio ao Plano Nacional de Segurança no Rio de Janeiro, o almirante Roberto Rossato, disse ontem que as Forças Armadas vão apoiar a retomada do controle da favela da Rocinha com ações da mata e nas principais vias de acesso à comunidade para que as forças de segurança estaduais atuem com mais facilidade. Segundo Rossato, diferentemente das outras ações das Forças Armadas no Rio, desta vez as tropas estão atuando nos acessos à comunidade atingida e no seu entorno, na vegetação da mata, de mata fechada, com o uso de helicópteros para desembarcar homens do Exército treinados para fazer o reconhecimento e militares para auxiliar a comunicação da operação. A Força Aérea Brasileira informou que o espaço aéreo no entorno da favela da Rocinha foi fechado ontem às 3h50 por determinação do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica. Helicópteros e aeronaves particulares não podem sobrevoar a região da favela da Rocinha. Apenas helicópteros oficiais podem permanecer no espaço aéreo para dar apoio às equipes de terra que ocupam a comunidade da Rocinha. Um helicóptero do Exército está fazendo sobrevoos agora sobre a área de mata fechada no alto da Rocinha e também junto à base da unidade de polícia pacificadora. E embora as forças federais estejam no segundo dia seguido de operação na Rocinha e após um breve período de aparente tranquilidade, foram registrados novos tiros na comunidade da zona sul do Rio de Janeiro na madrugada deste sábado. Disparos foram ouvidos por volta de 4 horas. Segundo relatos de moradores, informou a Polícia Militar. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, afirmou que espera colocar mais de 3.000 policiais nas ruas do estado após a assinatura do plano de recuperação fiscal. Segundo Pezão, com recursos do plano, será possível contratar mais policiais que estariam de folga através do pagamento de regime adicional de serviço. 6h48 em Manaus. Os 7 jurados que compõem o Conselho de Sentença decidiram ontem condenar os 2 policiais militares e um guarda civil acusados de participação nas chacinas ocorridas na cidade de Osasco e Barueri no dia 13 de agosto de 2015. Na ocasião, 17 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. Os parentes das vítimas choraram durante a leitura da sentença. Já os dos réus reclamaram muito da decisão. O policial Fabrício Emanuel Eleutério foi condenado a pena de 255 anos, 7 meses e 10 dias de prisão. Também o policial Tiago Barbosa Reclaim e recebeu sentença de 247 anos, 7 meses e 10 dias. Um terremoto de magnitude 5,7 atingiu o norte da Califórnia no Oceano Pacífico nesta sexta-feira, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos, sem relato de danos ou feridos. O terremoto foi rapidamente seguido por um segundo tremor de magnitude 5,6 mais perto da costa, de acordo com a USGS. O primeiro sismo foi inicialmente reportado como de magnitude 5,8. O governo venezuelano anunciou ontem que concederá apenas divisas que não sejam dólar, motivo pelo qual pediu aos empresários que abram contas na Europa ou na Ásia, denunciando o bloqueio dos Estados Unidos. Setores produtivos abram contas em países da Europa, da Ásia. Não voltaremos a fazer nenhum tipo de leilão com dólares. Agora vamos fazer uma cesta de moeda, disse o vice-presidente Tarek El Aissami durante uma reunião com empresários. 6h50 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros neste sábado, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Forças federais não têm previsão para sair da Rocinha. O que diz o Dia? Ex-médico condenado por homicídio é encontrado morto antes de voltar à prisão. Destaque da Folha de São Paulo. Procurador deixa a equipe de Doge após almoço com advogada da JBS. O que diz o Estado de São Paulo? Gilmar Mendes nega liberdade a Wesley e Joesley Batista. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. O governo federal anuncia liberação de 2,8 bilhões de reais do orçamento. Valor econômico. Estados Unidos e produtor do Brasil debaterão tarifas sobre etanol, diz Meirelles. Em BH, destaque do jornal Estado de Minas. Acusados por maior chacina de SP são condenados. Penas somam mais de 600 anos. No Recife, principal matéria de capa do Jornal do Centenário, Jornal do Comércio. Quadro de saúde de jornalista baleado em Caruaru
Paulo apresenta melhora. Fortaleza, o que diz o Diário do Nordeste. Caixa reduz teto de financiamento de imóveis usados para 50%. Porto Alegre, destaque do 0 Hora. Palocci é suspenso do PT após citar pacto entre Lula e Odebrecht. Vamos às manchetes dos jornais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, começando pelo Jornal do Comércio, que estampa: economia ganha impulso oficial. E ainda setor primário. IBGE apresenta agora censo agropecuário no Amazonas. E política, a Amazonino defende a harmonia entre poderes. O que diz o jornal A Crítica: casa em área de risco, soterramento e morte. Os irmãos Sara, de 19, e Ismael Barros de Souza, de 17, morreram soterrados em deslizamento na Zona Norte. 5h52 em Manaus. Termina aqui esta edição do Jornal da Manhã, que teve a participação de J. Rai de Iranduba e Alberto Peregrini no Boletim Policial. A técnica foi de Marcos Salles e Hernandes Sampaio. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Atenção para esta nota de falecimento. Faleceu o senhor Francisco de Aguiar e Xerez. O corpo está sendo velado na funerária Canaã, localizada na Rua Major Gabriel, na Praça 14, a partir das 16 horas. O enterro ocorre às 10 horas deste sábado, no dia 23, no cemitério municipal São João Batista. A Difusora do Amazonas acaba de notificar o passamento do senhor Francisco de Aguiar e Xerez. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.